Fala investidor, fala investidora, vídeo novo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês um resumo da teleconferência de resultados da Copel, empresa do setor elétrico, boa pagadora de proventos, que vive no momento a expectativa de privatização. Antes de começar, para aqueles que não conhecem a empresa, a Copel é a maior empresa do estado do Paraná, a sétima do setor elétrico no Brasil e o 42º maior grupo empresarial do país, com atuação em 10 estados brasileiros. Se liga aí no que foi falado na teleconferência de resultados. Gostaria de começar destacando um pouquinho, com mais detalhes, os principais indicadores financeiros do quarto trimestre, com um significativo crescimento do EBITDA de ajustado em relação ao quarto de 21, de mais de 37%, basicamente suportado pela melhora do cenário hidrológico, né, com o GSF médio mais favorável em 2022, quase 10 pontos percentuais a mais do que foi 21, chegando aí perto de 78%. E somente esse impacto teve uma contribuição no resultado de mais de 300 milhões no trimestre, na compra e venda de energia. Além disso, tivemos uma redução também significativa nos custos com o pessoal no trimestre, na mesma base de comparação, ou seja, aqui excluindo os efeitos da indenização do PDI, que foi feito no final de 21, de mais ou menos 126 milhões, uma parte em que resultou na redução de quase 508 empregados no período. Um pouco mais adiante eu vou comentar em mais detalhes o PMSO. E no acumulado do ano, o EBITDA ajustado ultrapassou já os 5,5 bi, crescimento de 10%, acima de 10% em relação a 21, e um crescimento bastante expressivo, aí, considerando todos os desafios que tivemos em 22. O lucro líquido ajustado mais do que dobrou, superando aí pela primeira vez marca de 1 bilhão em um trimestre. Além da melhoria do EBITDA, há um efeito positivo do benefício tributário de mais ou menos 330 milhões do JCP. No ano, o lucro líquido ajustado de 2,8 bi está em linha com o ano anterior, que apesar da melhoria do EBITDA e do impacto positivo do tributário do JCP, o resultado financeiro foi bastante afetado, né, negativamente aí pelo aumento nos juros e inflação, que no bottom line os valores acabaram se compensando entre si. A geração de caixa operacional também cresceu, apesar da redução do consumo da diesel, incluindo aí o aumento de MMDD, 930 milhões no trimestre, né, de crescimento, 10% aí com relação ao ano passado. No ano, a geração de caixa já passa dos 5,3 bilhões, 17% maior que em 2021. Esse nível de geração de caixa é resultado da combinação de vários fatores, mas o principal componente é a melhora do cenário hidrológico nacional, né, com uma menor necessidade de compra de energia, como já destaquei, além, claro, de outros impactos positivos, como o reajuste tarifário da DIS, né, a redução do PMSO, que veremos mais detalhes mais adiante. Com isso, encerramos aí um ano com saldo de caixa consolidado de 2,7 bi, lembrando que em novembro fizemos o pagamento de parte do JCP de 600 milhões, ou seja, continuamos com uma sólida posição financeira. Na próxima página, aqui a gente faz a conciliação entre o EBITDA ajustado versus o reportado, com os itens não recorrentes, registrados aí nesse trimestre também no ano. No ano, o destaque é a provisão do PIS e COFINS, né, de 810 milhões, em decorrência da Lei Federal 14.385, a de 22. Essa provisão foi reconhecida no segundo trimestre de 22,
E nesse trimestre tivemos 2 ajustes não recorrentes. O maior deles refere-se à arbitragem que o Daniel já comentou, iniciada em 2015, de natureza civil, e em função da evolução do processo e início da fase de liquidação de sentença, com base nas opiniões de assessores especializados externos e internos, nós fizemos um complemento dessa provisão de 453 milhões. Esse litígio arbitral ele já fazia parte das notas explicativas, né, das DFs de anos anteriores, como passivo contingente, porém, não há mais detalhes aí, uma vez que temos a proteção do sigilo de confidencialidade. Quem tiver curiosidade, essa nota 28.2 tem um pouco mais de detalhes em função da movimentação aí desse litígio. E o outro ajuste refere-se ao impairment de 144 milhões da UEGA, dado o cenário de baixa probabilidade de despacho, parcialmente compensado aí pela reversão também de outros ativos de geração. Em resumo, a soma dos itens não recorrentes ajustados no EBITDA no quarto TRI é de mais ou menos R$500 milhão, e no ano 1,3 bilhões, incluindo aí a provisão do PIS e COFINS. Eu acho importante mencionar que, no caso do PIS e COFINS, esse ajuste de 810 milhões que a gente vê aqui no EBITDA vira 1,2 no lucro líquido, considerando aí o componente financeiro, ou seja, no lucro líquido, o impacto de itens não recorrentes chega perto aí de 1 bilhão e 600, né, reduzindo o lucro líquido ajustado de quase 2 bilhões e 800, como nós vimos na página anterior, para 1,2 bilhões no reportado. Próxima página, temos um bridge, uma contribuição de cada negócio, quarto TRI de 21 contra quarto TRI de 22. Fica visualmente mais claro aí o impacto do melhor cenário da compra e venda de energia da JET, comentei há pouco. Além disso, houve um aumento de 60 milhões na equivalência patrimonial em função da revisão tarifária periódica aplicada nos contratos de transmissão e também da maior correção monetária sobre ativos no contrato, e uma redução importante no PMSO, de 60 milhões de reais. Outro fator que colaborou também para o bom resultado da JET foi a entrada do complexo eólico Vilas, né, no portfólio de geração. Esse ativo foi adquirido em novembro de 21, e também o início da operação do complexo eólico Jandaíra, que o Daniel também já comentou. Esse resultado reflete claramente aí a nossa estratégia, né, de melhoria contínua de eficiência, que, além de um plano de redução de custos, engloba a conclusão das obras, novas aquisições, né, que já começam a contribuir nos resultados e irão ser incrementadas com a aquisição dos complexos Aventura e Santa Rosa Mundo Novo a partir de 23, especificamente a partir de 30 de janeiro de 23. Na DIS, tivemos um crescimento de 10%, né, chegando a um EBITDA ajustado no trimestre de 442 milhões, um resultado robusto, né, mesmo considerando a queda no mercado fio do trimestre, incluindo aí o impacto negativo, né, de MMGD, principalmente em novembro e dezembro. Essa redução ela foi totalmente compensada com uma redução de custos gerenciáveis, principalmente pessoal, com as reduções do PDI no final de 21, que eu também já comentei. E, além disso, teve aí o aumento de 16% na TUSD, né, desde junho do ano passado. No acumulado, a DIS praticamente alcançou 1,7 bi de EBITDA ajustado, um marco histórico para a companhia, e, com isso, a eficiência regulatória ela permanece aí nos 2 dígitos, na casa de 12%. Entrando aqui no PMSO, essa coluna vermelha aí, o principal impacto é o complemento da provisão de litígio arbitral, que eu já comentei. Excluindo esse impacto, ou todos os itens não recorrentes, a redução chega perto aí de 24%, 981 milhões para 747. O custo com pessoal administradores, né, teve uma redução significativa, incluindo a redução também dos empregados, que eu já comentei, né, de 508 empregados no final de 21. Em função da redução dos resultados reportados, né, teve um impacto relevante aí nos componentes do prêmio por desempenho e a participação dos lucros, né, houve também uma redução relevante desses valores, conforme está demonstrado no gráfico. E mesmo sem esses valores, né, esses ajustes, significa uma redução aí de quase 11%, um pouquinho acima de 11% no comparativo trimestral, e que, considerando aí uma inflação acumulada
medida pelo INPC de quase 6% entre os 2 trimestres, houve uma redução em termos reais de quase 16% com o custo de pessoal e administradores, que é bastante relevante. Bom, já indo para a reta final aqui da minha apresentação, a alavancagem, o Daniel já comentou 2 vezes aqui, ajustado pelos efeitos da provisão referente ao PIS e COFINS, né, de acordo com as cláusulas das escrituras. Vamos continuar focando aí na melhoria da estrutura de capital mais equilibrada, né, com as alavancas as políticas de dividendos e investimentos. Acho que estamos avançando bem nessa jornada. Como vocês podem ver também, não tem nenhuma exposição de câmbio na nossa dívida. Os principais indicadores continuam sendo aí o DI e o IPCA. Em termos de vencimentos, 23 e 24, estamos com valores bem reduzidos, bem razoáveis, uma concentração maior aí em 2025, mas totalmente dentro da capacidade de geração de caixa e níveis de investimentos. Bom, por último, não menos importante, destaco aqui mais uma vez a deliberação da AGE em novembro do ano passado, do JCP de 970 milhões, né? Isso equivale a um yield de mais de 5% no ano, está mantendo assim, acho que um bom nível de competitividade em termos de pagamento de dividendos. Com esse nível de JCP, não há mais nenhuma previsão de pagamentos adicional, né, com base nos resultados de 2022. E essa proposta considerou aí a maximização dos benefícios tributários, né, dessa modalidade de proventos, com resultados aí acima dos 330 milhões de reais, os quais já estão refletidos nos resultados do último trimestre. DataX, 22 de novembro de 22, e desse total de 970 milhões, 600 milhões já foram pagos, né, em novembro, final de novembro, e esse saldo de 370 milhões será pago até junho de 2023, em data a ser definida aí pela Assembleia Geral Ordinária, que ocorrerá agora no mês de abril.